Você que é empreendedor, está começando, já se liga no seguinte, nem tudo vai vir a seu favor. Quer dizer, na verdade, quase nada vem a seu favor, né? Você tem que batalhar ali, firme e forte. Hoje em dia não tem como você ficar independente. Você tem uma salinha de atendimento, você tem um consultório, você tem uma clínica grande, o que for. Ou você olha o seu trabalho como uma empresa, ou ela não vai dar certo. Se você for esperar você ter a condição num ambiente que ninguém quer ser atendido, você não vai conseguir migrar para o grande. Talvez você estaria até hoje lá com aquele ralo aberto. Exato, com ralo aberto. Se o seu consultório fosse um filme, fosse um personagem, um desenho animado, qual seria e por quê? Alô Brasil, que empreende com coragem no peito e o boleto no vencimento. Tá no ar mais um Gestão Sem Gravata, o programa que mostra que sucesso não nasce pronto. Ele é construído por tentativa e tentativa. Aqui a gestão não romantiza a jornada, a gente mostra o caminho real, aquele que tem frustração, tem crítica, tem porta fechada e alguém que não desistiu. Hoje você vai ouvir uma história que prova uma coisa muito importante, que ninguém nasce empreendedor. A gente se torna quando decide mudar de vida. E hoje o papo é com alguém que ouviu não a vida inteira, mas escolheu seguir, mesmo assim. Roda a vinheta. Ela não veio de família empreendedora. Veio de uma família que ensinou valores, cresceu ouvindo que precisava estudar, ter independência, honrar o próprio nome, porque caráter não se negocia, e independência é liberdade. Nunca disseram para ela assim, seja uma empreendedora, mas ensinaram algo muito mais poderoso. Não dependa de ninguém para construir o seu caminho. E quando essa vontade de mudança nasce, ninguém segura. Recebam com muito carinho a biomédica que transformou dúvida em propósito, críticas em combustível e a estética em um projeto de vida, construindo degrau por degrau. Juliana Mendanha. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, uau, que abertura. Gente, que lindo. Obrigada, Marcelo. Fico muito feliz de estar aqui, o convite de vocês. Muito feliz mesmo. Legal. Gente, a Ju, ela cuidou da minha Ju, que eu tenho uma esposa também que chama-se Juliana, que está aqui com a gente. Então a gente conheceu a Ju há um tempo atrás, através de uma indicação de uma amiga, uma grande amiga, a Dani, se estiver assistindo. E assim, ela surpreendeu, mudou a vida não só da Ju, mas de todo mundo que a cerca, sabe? As pessoas ficaram encantadas com a transformação da minha Ju. Então foi muito bacana a primeira vez que nós fomos lá. Acho que estava acabando a pandemia. Eu lembro que tu estava usando máscara ainda, né, Ju? Estávamos usando máscara ainda. E eu lembro até hoje, o dia, toda vez que a Ju vai no consultório, eu lembro disso, eu falo com ela. Quando vocês chegaram, ela chegou assim de mansinho, com medo, com receio, porque já tinha passado pro profissional, teve um trauma ali na hora de fazer procedimento. Eu recebo muita gente assim. Então eu sabia que eu precisava acolher, e eu acho que isso falta muito hoje nos profissionais. O atendimento, o acolhimento, a atenção, e a gente acaba criando uma amizade. Então hoje nós somos amigas, né? É muito gostoso, assim, ela tá aqui, ela sabe disso. Então eu fico muito grata pela confiança que você, que ela depositaram em mim. Muito Sim, feliz Ju. mesmo. A Ju, vocês estão percebendo, ela é uma pessoa assim, muito simpática, uma pessoa acolhedora, uma pessoa assim muito especial na nossa vida. Toda vez que a Ju vai pra lá, ela sempre volta com novidade, contando, tava lá com a Ju, que bacana. Indica muita gente. Indica. E eu fico feliz, porque eu sou de Limeira, de outra cidade, então ela sai daqui e vai pra lá. Eu falo, né, tem muitos pacientes que eles poderiam fazer o procedimento em qualquer lugar. Mas aí a gente entende que muita gente vai fazer pelo profissional em si, pela pessoa do profissional, e não só pelo procedimento, né? Então eu vim pra cá, eu comecei a observar o tanto de clínica que tem aqui. Biomédica que também trabalha com estética, dentista que trabalha com estética, então ela poderia escolher qualquer pessoa.
E ela me escolheu, então eu fico muito feliz. Legal. Muito. Ô Ju, e conta um pouco pra gente, pro pessoal que tá assistindo, exatamente hoje, que tipo de tratamento, o que que você faz lá na sua clínica? Faço a parte de estética injetável. A biomedicina, ela entrou na estética em 2010. Eu me apaixonei assim que eu conheci a biomedicina estética e desde então eu comecei a estudar. Eu nunca mais consegui parar de estudar. Meu olho brilhou desde a primeira vez que eu vi. E aí, o que eu queria para a vida? Eu não queria somente atender a pessoa, fazer o procedimento e ela ir embora. Eu queria ter uma estética de propósito. Então, eu comecei a reunir toda a parte de conhecimento laboratorial que a biomedicina traz. Porque o biomédico, inicialmente, né, para quem não sabe, biomedicina foi um curso que ela começou para formar professores para dar aula na medicina. E aí depois ela foi para a área de análises clínicas. E quando eu fui para estética, eu falei, ué, mas eu estudei 5 anos de análises clínicas, como assim eu não vou usar nada? Então eu comecei a integrar os exames laboratoriais dentro da estética. Então hoje eu falo que é a estética integrada à saúde com propósito, porque eu vou preparar, vamos dizer assim, né, o organismo do paciente, a gente chama de terreno biológico, antes da realização do procedimento estético. Para a gente ter melhor resultado, para a gente evitar intercorrências. Então é dessa forma que eu trabalho hoje, é esse jeitinho, né, que o pessoal acaba gostando, porque a gente acaba oferecendo saúde também junto, não só procedimento estético. Então é bem legal. Legal. E hoje, quando as pessoas te veem assim e te chamam de empreendedora, qual o sentimento que você tem? Porque assim, muita gente olha o sucesso, né, olha o palco brilhando, mas não vê o bastidor. Aquilo que você passou no começo, até conseguir clientes, conseguir fazer uma boa gestão. Todo mundo passa por um perrengue, situação difícil. Então hoje, qual que é o seu sentimento assim quando alguém fala, Ju, você é uma ótima empreendedora, o que vem na sua cabeça assim? Eu sinto orgulho, mas você sabe que demorou para eu sentir, porque assim, quando você tá no empreendedorismo, você tá tão focado em trabalhar, em fazer as coisas acontecer, que quando elas começam a acontecer, você não percebe. É automático. E é muito louco, né? Porque os meus pais, como eu comentei, eles não são empreendedores, eles não vieram, minha família não veio dessa parte empreendedora, eles sempre foram CLT. Então, eu cresci escutando assim, filha, você precisa crescer, ser independente, ter o seu dinheiro, estudar. E aí, eu lembro, às vezes, até conversando com a minha mãe esses dias, a gente lembrou. Que ela falava assim, você precisa crescer, fazer faculdade para você ser uma secretária de um executivo. E aí eu, criança, uns 12 anos, assim, escutando isso, na minha cabeça eu falava assim, por que eu tenho que ser a secretária do executivo? Eu quero ser executiva, não posso, né? Só que eu não falava, não tinha essa noção, né? E assim, vamos pensar, 12 anos, eu tô com 30 anos, nós estamos falando de 18 anos atrás. 18 anos atrás, você, é um executivo, uma secretária de executivo, era chique. Então, era aquele cenário que os meus pais tinham. Então, você precisa estudar, fazer uma administração ali para você entrar numa empresa, ser secretária do executivo. Mas eu nunca tive essa visão de trabalhar para os outros. Me dava bem, mas eu sempre pensava em trabalhar para mim, desde sempre. E foi crescendo isso devagarzinho, né? Então, quando eu vejo essa trajetória, você me perguntou, né, qual é o sentimento que você tem? Eu sinto orgulho por ter vencido muitas batalhas, né? Inclusive familiares, porque você acaba tendo ali, como chama aquela palavra que muita gente fala, barreiras familiares, crenças limitantes. Então, eu venci muitas crenças limitantes para chegar onde eu tô e ainda preciso vencer para chegar onde eu quero chegar, né? Que a gente sempre tem que estar buscando evolução. Então, eu sinto esse orgulho, assim, hoje, sabe? Que bacana. E quando você era criança, se a gente voltar um pouco no tempo, como que você era? Você era uma criança mais quietinha, tímida? Era mais bagunceira, faladeira? Gostava de ouvir pessoas? Marcelo, totalmente tímida. Hoje eu falo muito pelos 4 cotovelos, né? Mas assim, eu era muito tímida, ficava trancada dentro do quarto, sempre fui aquela criança quietinha, sempre fui a filhinha que nunca deu trabalho. Então, assim, era aquilo. E aí depois eu comecei a trabalhar com pessoas. Então, essa comunicação, ela foi vindo devagarzinho, né? Por isso que eu falo que comunicação é aprendizado. Você aprende a se comunicar bem.
Porque não era meu, não. Eu era bem, bem quietinha mesmo. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Ele também fala. Mas ele empreende? Meu irmão, ele trabalha por conta, empreende, assim, né? Mais ou menos, faz a parte dele. Mas os dois, nenhum quis ficar no CLT, só ficaram os pais mesmo. Foram totalmente diferentes. Então, nós tivemos uma criação, mas a gente foi pro outro lado. Foi pro lado do empreendedorismo. E na adolescência? Como que você era na escola? Você já era faladeira ou também ainda era tímida? Não, tímida. Eu fui começar a falar depois dos 20. Só depois dos 20. Era tímida. E você, com quantos anos, começou a despertar o interesse nessa área? Você fala na área estética? Exato. Sim. Foi quando eu entrei na faculdade mesmo. Porque eu entrei com 19 anos, mais ou menos. Acho que tinha 18, 19 anos que eu entrei na faculdade. Primeiro eu queria fazer engenharia, aí eu desisti. Aí fiz cursinho, falei, vou fazer odontologia. Aí prestei uma prova, não passei, coloquei a biomedicina em segundo lugar, entrei porque eu queria, assim, eu consegui uma bolsa de 50% de desconto na biomedicina e eu queria passar para o curso de odontologia. E na faculdade que eu fazia, dava para fazer isso. Então eu falei, vou entrar na biomedicina, vou estudar ali 6 meses, vou pegar a bolsa que eu ganhei e vou transferir para o curso de odontologia. Mas eu conheci a estética lá dentro da biomedicina, me apaixonei, não quis trocar pela odontologia e fiquei na biomedicina. Então ela me deu uma base muito boa. E foi ali, entre 19 e 20 anos, que eu conheci a área estética. E quando eu conheci, meu olho brilhou tanto que eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então aí só fui fazendo cursinhos ali, né, conhecendo um pouquinho, até eu ter ideia do que era a proporção da estética dentro da biomedicina. E eu lembro muito bem, Marcelo, que quando eu estudava, as pessoas riam até. Falavam assim, nossa, o que a Ju vai ensinar pra gente hoje? Falar de Botox? Porque ela só fala de estética. E eu fiz tudo dentro da estética. Então, matérias da faculdade, que você tinha que inventar uma empresa, era clínica de estética. Meu TCC era dentro da estética. Tudo eu falava de estética. Minha vida virou estética. E aí todo mundo falava, até o final do curso, até você se formar, você muda de ideia. Agora você é nova, acabou de entrar. Eu falava, gente, eu não vou mudar de ideia. Sabe quando você toma a decisão da sua vida, assim, você olha e fala, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Foi assim. E foi assim que eu me vi. Entrei dentro da estética, não saí, estou até hoje. Faço odontologia, passou vários anos depois, resolvi fazer odontologia por outros motivos. Estou aqui. Não vou sair da estética nunca na vida. Legal, mas para você buscar experiência no começo, né? Experiência prática, eu falo. Como que foi isso daí? Antes de eu me formar, eu quis começar a fazer cursos. Então, eu fazia cursos de 1 dia, de 2 dias. Aí, quando eu estava no 3º ano, porque a biomedicina foram 5, eu comecei a buscar estágio. E eu consegui um estágio no último ano, não remunerado. Trabalhei por 6 meses não remunerado. Eles gostaram do meu trabalho. E aí, depois eu trabalhei por mais 6 meses. Porque eu precisava entender como funcionava ali. E ali, naquele trabalho, naquela clínica, que eu comecei com uma franquia, foi um dos meus maiores aprendizados da vida. Porque ali eu vi o quanto a gestão era importante para você poder manter um negócio. Marcelo, eu via muitos erros de gestão ali. E eu vi uma clínica que tinha tudo para decolar e eu vi ela baixar até o final, porque ela acabou praticamente na pandemia, vamos dizer, né? E aí foi quando eu saí de lá também. Então, é uma história, assim, um pouco longa, quando eu paro para pensar no início, né? Se a gente tiver a oportunidade de falar. Mas foi assim, eu iniciei com estágio, mantive ali e depois eu saí. E quando você montou a sua própria clínica, que ano mais ou menos? Foi depois da pandemia? Foi assim, eu me formei, aí eu pensei, falei, bom, e agora, né? Vou fazer estágio. Fiz estágio, aí terminou meu estágio, eles me contrataram. Falei, nossa, legal, estou contratada, agora estou empregada. Aí o que eu fiz? Peguei um carrinho um pouquinho melhor, fui fazer pós-graduação, fechei uma pós-graduação e eu tava lá trabalhando na clínica, eu pensei comigo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, eu preciso trabalhar pra mim. Eu vou procurar uma salinha pequena, vou alugar uma salinha, vou trabalhar na clínica
E conforme foi indo, conseguindo um pouquinho de cartela de cliente, quem sabe um dia eu saio e trabalho por conta. Então, eu montei na minha cabeça certinho o que eu ia fazer. Eu vou trabalhar tal horário, depois de tal horário eu vou atender os meus pacientes, e assim foi. Olha, eu lembro até hoje, foi 2019. Em 2020, janeiro de 2020, eu procurei uma sala para alugar. Aí aluguei, achei numa clínica bonitinha, peguei emprestado cadeira, mesa, tudo que você imaginar. Até papel de mão, se bobear, eu pegava emprestado. Tudo assim, né? O que dava ali. Montei, e aí eu trabalhava na franquia, na clínica, e quando dava eu ia atender. Tava tudo perfeito. Aí o que aconteceu em 2020? Pandemia. Veio a pandemia, deu 10 dias, essa clínica que eu trabalhava me dispensou. Falou, olha, a gente não vai conseguir ficar com você, porque realmente eles não tinham gestão financeira, não dava para ficar. Aí me dispensaram. E aí eu me vi numa situação assim, falei, e agora? Porque eu era contratada, mas não era CLT, era um contrato. Então eu saí com a mão na frente e outra atrás, eu tinha só o salário na mão. Eu tinha um aluguel para pagar, porque eu tinha acabado de fechar um contrato. Ele negociou um pouquinho, mas estava lá, eu tinha que pagar. Tinha que pagar pós-graduação, minha pós era em São Paulo, então precisava ter custo para ir, custo de hotel, custo da pós. Tinha acabado de trocar de carro, porque assim, né, imagina. Eu me formei agora, né, vou trocar de carro e tudo mais. Então foi tudo junto. E aí veio o baque, a gente não pode ficar com você, você está sendo dispensado. E eu sentei com meus papeizinhos tudo na mão, né, que eu trouxe, assim, de demissão. Eu sentei e eu falei assim, e agora, o que eu faço? Aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu sento, choro, espero a pandemia passar, porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar fechado, e espero alguém me contratar, ou eu faço dar certo. E aí eu fiquei com a segunda opção. Eu falei assim, vai ter que dar certo, não tem a opção de dar errado. Então eu vou meter a cara e vou fazer um negócio. E aí eu entrei, Marcelo, sem paciente. Eu comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu atendia, falando assim, ó. Eu não falei que eu fui demitida, nunca, né? Eu mandei a mensagem e falei assim, olha, eu estou abrindo o meu consultório. Você vê, Marcelo, você até chora. Na sala que eu aluguei, tinha um ralo aberto. O ar-condicionado pingava, assim, era uma coisa de louco. Mas para mim era o lugar mais lindo do mundo, que era aquele lugar que eu conseguia. Então, eu comecei a atender devagarzinho, mandava mensagem para as pessoas, olha, eu tô abrindo meu consultório, não sei o quê, né? Tinha sido demitida. Mas deu certo, uma pessoa começou a ir, aí um primo meu fechou um tratamento, eu atendia uma pessoa na semana. Então, imagina, hoje eu atendo, faço mais de 200 atendimentos no mês. Eu atendia uma pessoa na semana. E eu lembro que eu ia para lá, sentava, aquele lugar vazio, eu sentava, eu rezava, e eu falava assim, ó, um dia isso aqui vai estar cheio. E aí, sabe aquela questão de você mandar aquela energia? Eu imaginava aquela pessoa, né, aquele lugar cheio. E hoje, quando eu vejo a minha agenda sem horário, ou às vezes com horário para 30 dias, para 60 dias, eu lembro do dia que eu sentei sem paciente e rezei e fiquei imaginando uma recepção cheia. Então, começou assim, né, devagar. Nossa, que história bonita. Foi indo, E isso aqui te lembra alguma coisa? Lembra, então. Inclusive, essa primeira foto, eu aqui com o jaleco, né? Tinha acabado de me formar, me achando. A segunda foto, você vê que é eu tava de máscara de tecido, porque era na pandemia. Aí eu mesma tirava a foto, eu mesma fazia um marketing, fazia uns vídeos terríveis, falava assim, olhando assim pra câmera, sabe? Que é o começo, né? Sim. E essa terceira foto, eu lembro que foi um dia que eu tava sentada, sem paciente, mas eu falei assim, não, eu vou gravar um vídeo e vou fingir que eu tô com um monte de paciente, é assim. E aí eu tirei essa foto e mandei pra uma amiga, né? Ela falou, e aí, o que você tá fazendo? Eu assim, tô aqui esperando, né? E foi. Então me lembra muito o começo, quando eu mandei essas fotos, porque eu não esqueço da onde eu vim e nem aonde eu quero chegar, né? Você tá só começando aí no caminho, né? Só começando. Passando muito perrengue, assim, passei muita coisa, mas tô começando. E quando assim que você percebeu assim, não tô só atendendo o cliente, eu tô construindo algo maior? Quando as pessoas começaram a falar assim, seu atendimento é diferenciado. E eu não entendia o que era aquilo, né?
Eu falei assim, ué, mas por que é diferenciado? Todo mundo não atende assim? E aí eu pedia os examezinhos lá da pessoa, às vezes não sabia, no começo, Marcelo, eu não entendi o que era uma interpretação de exame. Então eu olhava ali, se a pessoa estava dentro da referência, para mim estava tudo bem, se não, não. Mas eu já tinha essa mentalidade que eu precisava organizar o terreno biológico ali da pessoa, então eu explicava de jeitinho, passava umas vitaminas que era o que eu sabia. Então ali eu comecei a ver essa diferença. E aí eu falei, opa, peraí, eu tenho um propósito maior aqui. E aí foi quando minha cabeça abriu, sabe? Quando eu comecei a ver as pessoas me procurarem por conta disso. Me procurarem porque querem ser ouvidas, porque querem ser notadas, porque querem ser cuidadas. E esse cuidado, ele vai além da estética. Muito, muito, muito além. Entendi. Foi assim. Talvez esse seja um dos maiores diferenciais, né? Que todo mundo fala. Maiores diferenciais, exatamente. Além da simpatia, da sua calma, da sua segurança que você passa. Sim, isso também. A gente conversa bastante, assim. Os pacientes falam muito. Você passa de uma segurança pra gente. Mas eu gosto de ensinar, Marcelo. Acho que todo mundo tá aqui para aprender. Uhum. E o paciente, quando ele chega no consultório, ele chega em qualquer lugar. Eu falo paciente, mas pode ser um cliente também. Numa loja, numa empresa, enfim. A pessoa, ela quer resolver o problema dela, certo? Mas ela também quer ser ouvida. Hoje em dia, a gente tem muita gente querendo falar e ninguém quer ouvir. Exatamente. Então, faz muita diferença quando você tem esse feeling de que o seu atendimento, do seu cuidado, a questão de você ouvir o paciente é muito mais importante. Então, eu pego hoje um exame para ver. Só que eu falo até para as minhas alunas, porque eu dou aula de interpretação de exame. O exame, ele é um complemento. A maior pegada para você cuidar de alguém é você escutar essa pessoa. Qual é a história dessa pessoa? Uhum. Da mesma forma que eu escutei a Ju, quando ela chegou lá, porque ela teve um trauma. Então, eu queria saber o que aconteceu com você, né? O que você sente? O que te incomoda? Da onde você veio? Qual que é a sua história, né? Conta. E eu falo para todo mundo que entra na sala e senta para avaliar ou que marca uma consulta, eu falo assim, eu estou todos aos seus ouvidos. Fala para mim, me conta sua história, deixa eu te conhecer. E ali nasce uma amizade, né? Então eu tenho amizade com todo mundo que eu atendo. Com mais de quantas pessoas? Nossa, Marcelo, eu atendo muita gente. Graças a Deus, eu atendo muita gente. Se for 200 consultas mês e ainda não é todo mundo que volta todo mês, é muita gente mesmo. É muita gente, nossa, muito. Já teve dia, assim, de eu olhar minha agenda e atender 18 pessoas no dia, de eu trabalhar 13, 14 horas, assim. E você, na sua clínica, só para eu entender, parte da gestão, você tem algum tipo de auxiliar, alguém que faz uma gestão, ou você que cuida de tudo? A gestão financeira eu cuido, gestão de agenda eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é a Jéssica, quem vai lá conhece, minha secretária, e até inclusive, no começo que eu contratei ela, eu tinha muita dificuldade de delegar. Que é natural. Que é natural, porque assim, até eu converso com uma terapeuta que eu faço, ela fala pra mim assim, Ju, você é feminina, você é delicada, mas você tem uma energia muito masculina. E isso você tem que saber dosar. E essa minha energia masculina, que eu falo que se você for entrar assim num assunto de mulheres com energia masculina, dá um episódio de tanta coisa, né? Eu tinha dificuldade de delegar. Então hoje ela me ajuda muito. Eu não me vejo sem ela. Eu falo assim, meu Deus do céu, se você me deixar, não sei o que eu faço. Sou um peixinho fora d'água. Então ela gerencia toda essa parte de agenda, de pós dos pacientes, para saber como os pacientes estão, manda mensagem no outro dia, gerencia toda a parte que as alunas me mandam também dúvidas, que daí a gente tem um número de suporte. Tenho também um pessoal que ajuda na edição de vídeos do Instagram, conteúdos, essas coisas. Então hoje eu não estou sozinha, mas outros tipos de gestão eu faço sozinha. Então, por exemplo, a gestão financeira propriamente dita, o contas a pagar, o contas a receber, pagar as contas do dia a dia, tudo você. Tudo eu. Então você tem que achar um tempo aí na sua agenda, no meio dos atendimentos, para poder fazer essa... Para poder fazer isso. E o marketing também. E o marketing também. A gente planilha tudo. Isso eu aprendi com meu marido, que meu marido é economista, e ele planilha tudo que você imaginar. Então, eu aprendi com ele. Então, a gente planilha tudo que entra para poder ter controle. Como eu falei para você, meu maior aprendizado, quando eu iniciei, foi gestão financeira.
Porque eu vi empresas fecharem, a gente viu muita empresa fechar. Então, hoje em dia, não tem como você ficar independente. Você tem uma salinha de atendimento, você tem um consultório, você tem uma clínica grande, o que for. Ou você olha o seu trabalho como uma empresa, ou ela não vai dar certo. Então, tem que ter um equilíbrio, né? E aí, eu faço isso. A gente planilha, vejo tudo certinho. Então, tem que arrumar o tempo para os atendimentos, para essa parte de gestão, para criação de conteúdo, para as minhas alunas, para criação de aula, para minha faculdade, para casa, para marido. E assim vai. É por isso que eu falo, mulher, gente, mulher, né? Mulher, quando quer, faz tudo. É verdade. Dá um jeitinho. E no começo, você precisou de investir, porque você começou um negócio, vamos supor, numa sala vazia, você precisava de móveis, você precisava de equipamento. Esse começo, como que você se virou nos 30 para poder começar a comprar as coisas? Teve um patrocínio, teve um empréstimo bancário, teve carro vendido, como que foi? Nossa, eu me virei no 150, na verdade. Quando eu saí da clínica, eu saí com a mão na frente e outra atrás, como eu falei. Então, eu saí com um salário e uma multa, que era no valor, acho que de 2.000 e pouquinho, que eles tinham que me pagar. Então, eu lembro até hoje, Marcelo, eu saí com R$4.800 na mão. E aí, eu falei assim, tá, eu tenho aluguel, carro, faculdade, né, pós-graduação para pagar, e eu tenho que comprar produto. Só que não tinha paciente. Então, o que eu fiz? Peguei o cartão do meu pai emprestado, falei, pai, se der ruim, né, você me ajuda aí, né? Peguei o cartão dele e eu lembro até hoje que eu comprei R$600 em produto capilar, das aplicaçõezinhas capilar, vitaminas capilares. Comprei isso, eu trabalhava com as partes corporais também, os procedimentos corporais que hoje eu não trabalho mais, então as famosas enzimas, tem gente que trabalha até hoje, né? Comprei isso e comecei assim. Então, eu gastei, acho que foi o quê? Uns R$2.000 mais ou menos, porque a sala eu peguei tudo emprestado, peguei cadeira, mesa emprestado, maca emprestado, montei, pedi para o marceneiro fazer um armarinho, já tinha um pouco de armário, então eu precisava somente de produto mesmo, mão de obra, né, para começar. Então foi assim, não foi uma coisa grandiosa, sabe? Pequenininha. Marcelo, demais, muito pequenininho demais. É que eu não mandei foto, mas eu tenho foto até hoje da sala quando eu comecei. Foi. Aí, conforme o dinheiro foi entrando, você foi separando uma reserva para reinvestir, e aí você foi trocando, né? Trocando móveis, alugou uma sala maior, como que foi? Foi tudo diferente, porque o que aconteceu? Eu estava numa clínica, essa clínica, ela já funcionava. Chegou um certo momento que eu comecei a atender mais pessoas, aí o dono dessa clínica falou assim, olha, você não pode fazer a parte de harmonização aqui mais, porque senão você vai atrapalhar outra pessoa que também já faz. E na minha cabeça, Marcelo, não entrava isso. Na minha cabeça até hoje não entra essa parte de concorrência. O sol brilha para todo mundo. Sim. Tem lugar para todo mundo. Qual vai ser o seu diferencial? Então, eu não pensava assim, então se eu trabalho num lugar que a pessoa faz botox, eu também faço, eu não posso fazer porque a pessoa faz? Isso não funcionava pra mim, na minha cabeça não funciona. Aí eu lembro que eu conversei assim com esse dono. Olha, se a gente tiver uma clínica médica, hoje em dia você vê muita clínica médica, o que acontece? Vai ter 10 ortopedistas na mesma clínica, porque todo mundo tá pensando em reduzir custo. Eu não tô ligando se tem outra biomédica que faz ali, outra pessoa que faz a harmonização. Eu estou ligando para os meus pacientes. Aí ele falou assim, mas aqui não funciona assim. Então, assim, olha, você pode até fazer seu botox, essas coisinhas que você faz, seu preenchimento, mas eu não quero que você divulga, porque você vai atrapalhar. Exato, eu também fiz essa cara. E aí eu olhei assim, eu falei, mas eu uso sua rede social para divulgar? Não, Ju, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu parei, pensei, respirei e falei assim, não, meu tempo aqui acabou, eu preciso sair daqui. Eu falei, como eu vou ficar num lugar que eu não posso divulgar meu trabalho, que eu não posso fazer meu trabalho? E acontece muito, como eu sempre tive cara de mais nova do que eu sou, graças a Deus. Exatamente. As pessoas pensavam assim, mas ela é muito menininha, eu vou levar ela no papo. E aí, quando vinha, né, levava uma pancada, né, porque eu falo. E aí eu falei, olha, da mesma forma que eu pago essa sala, eu posso pagar outra. Então eu tô indo embora. Não, você entendeu errado. Eu falei, não, eu tô indo embora.
aqui eu não fico mais. Aí começou a minha saga de procurar outra sala. Eu já tava com os meus pacientinhos lá certinho, tava tudo bonitinho. Só que chega uma hora que às vezes acontece coisa na sua vida que é um empurrão para você poder ir para frente. Então não entendi como um capítulo estava se encerrando ali. Era algo que eu precisava mudar, era uma folha em branco. E aí eu achei a sala, que hoje eu tô até hoje, né? Achei numa clínica. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei pra dona, eu falei assim: tem alguém que faz harmonização aqui? Ela falou, tem. Eu falei, mas eu posso fazer? Ela falou assim, sim, Ju, aqui é cada um por si, né? Nós estamos aqui para nos ajudar. Então, é uma clínica multidisciplinar, vários profissionais estão lá, alugam sala, tudo bonitinho. E eu aluguei. Aí eu me senti tão bem lá, uma energia tão boa, que eu falei, não, é aqui que eu vou ficar. Aí que foi que eu comecei a trabalhar, porque eu queria reformar a sala. E eu fiz uma reforma total na sala. Eu lembro que na época, meu marido ficou meio assim, falou, nossa, mas você vai investir um valor desse? Amigos falaram, Ju, sua sala tá bonitinha já. Só que a minha sala não tava bonitinha do jeito que eu queria. Ela tinha um armarinho da Shopee, um negocinho ali do Mercado Livre. Então, eu precisava de um ambiente onde o paciente se sentisse acolhido. Um ambiente que mostrasse a minha cara, o meu jeito. Aí eu fiz tudo, Marcelo. Na época, eu nem sei como que eu fiz. Sabe aquela coisa que você olha e você fala, meu Deus do céu. Eu sei, né? A Ju sabe que eu sei. Porque, gente, às vezes... Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? E assim, pra mim que tava ali, era grande, né? Hoje eu vejo e falo, que bom que eu fiz, né? Não é um projeto tão grande, mas pra mim era muito grande, era muito dinheiro pra uma pessoa sozinha ali que tava, né, no começo. Mas eu fiz, chamei a arquiteta, uma arquiteta ótima, e ela falou assim, Ju, quanto a gente tem pra gastar? Eu falei, eu não sei. Eu não tinha nada, Marcelo. Não tinha nada. É pela fé, né? Foi pela fé. Eu falei, eu quero um projeto assim, 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 eu quero encher de mármore. Eu falava pra ela. Aí ela falava assim pra mim, você tem certeza? Porque o mármore custa tanto por metro. Eu não, mudei de ideia. Mas vamos fazer outra coisa. Até que ela montou um projeto bonito. Eu gostei, chorei quando ela me mostrou. E ela, nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos fazer. Como eu vou pagar? Não sei. Mas a gente dá um jeito, a gente paga. E é tão, tão maravilhoso que quando você quer fazer, que você bota lá, isso aqui vai acontecer, as coisas vão fluindo, a energia flui. Então, comecei a atender mais pessoas, reformei e eu tô nessa sala até hoje. Eu amo ela de paixão, assim, todo mundo. Lá é maravilhoso, é realmente. Muito bom, né? O que você vende ali, além, né, de um trabalho de primeira qualidade, você vende um bem-estar, você vende uma sensação, assim, que a gente fica relaxado lá dentro. Exato. Nossa, muito bom. É coisa, assim, que muito empreendedor não entende. Tem muita gente que trabalha... porque tem falta de condições, entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Às vezes a pessoa acha que não tem condição. Só que, peraí, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro oferece um ambiente, depois esse ambiente vai se pagar e você vai ter condição, na maioria dos casos. Se você for esperar você ter a condição num ambiente que ninguém quer ser atendido, você não vai conseguir migrar para o grande. Talvez você estaria até hoje lá com aquele ralo aberto. Exato, com o ralo aberto. Ou se não tivesse vindo a pandemia e uma demissão, eu estaria lá ainda esperando o paciente, porque tinha como que as pessoas falam? O fixo do CLT, a segurança do CLT, que não existe. Não existe. O sistema, né? Que prende todo mundo. Que prende todo mundo. Então, assim, empreender é fácil? Não é fácil. Você trabalha mais? Trabalha. Tem altos e baixos? Tem. Mas você tem liberdade de escolha. E isso é o mais importante, né? Liberdade de escolha. E Ju, nesse começo aí, que você começou a crescer, começou a cair cliente de paraquedas de todo lado, eu imagino que você deve ter assustado em algum momento. Teve um momento que você olhou e falou, ixi, agora a coisa tá ficando séria. E assim, quais foram as maiores dificuldades até conseguir aprumar tudo nesse começo aí? As maiores dificuldades foi jogo de cintura. Porque quando você começa a atender mais pessoas, você atende pessoas de todos os tipos que você imagina. Desde as pessoas mais boazinhas, as pessoas mais bravas, as pessoas mais exigentes. Então, foi esse jogo de cintura para conseguir lidar
com todo mundo e fazer leitura das pessoas, que isso é muito importante. Isso, graças a Deus, eu tenho fácil. Então, se eu converso com uma pessoa 5 minutos, eu consigo fazer uma leitura dela e saber o que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela gosta de conversar, o que ela não gosta de conversar. Né? Uma pessoa, às vezes um empresário que eu atendo e uma pessoa que ela vai fazer outro trabalho, que é mais simples. E a gente vai conversar daquilo que a pessoa se sente confortável, daquilo que a pessoa gosta. Então, acho que esse jogo de cintura, assim, eu comecei a perceber que tinha que ter, sabe? E vem gente de tudo quanto é jeito, né? Sim. Eu digo assim, qualquer negócio que você tem, os clientes, hoje assim, eu não pego qualquer cliente. Não que eu tenho que selecionar. Mas a gente sabe aquilo que faz bem pro nosso negócio e não faz. Um cliente que só quer preço, por exemplo. Sim. Ele chega e fala, quanto é? X. Isso. Ah, você não faz por tanto, começa a querer barganhar, você sabe que vai ter trabalho. Então, eu tô dando um exemplo assim, é um tipo de cliente que eu não quero. Isso. Não que tem que pagar exatamente. Eu posso dar um desconto, depende das condições, mas quando o foco é só o preço... Preço, a gente não trabalha por preço, a gente trabalha com valores. Então, eu também gosto de pacientes que enxergam o meu valor. Porque já aconteceu, Marcelo, de eu atender pessoas, a pessoa chegar, olhar para mim nos meus olhos e falar assim, olha, mas o seu preço tá caro, porque lá na clínica de fulano, ou lá na esquina, tá mais barato. Eu não me desespero, Marcelo, porque a pessoa ela tem livre-arbítrio. Se ela quiser ficar lá, ela fica, senão não. Mas eu costumo responder assim, eu não vendo produto aqui. Eu não vendo produto, eu tô vendendo conhecimento. Foram anos de conhecimento. 5 anos de faculdade, 2 anos de pós, fiz pós online, tem um monte de curso, eu faço 2ª graduação. Então, eu tô aqui vendendo conhecimento para você nunca ter problema no procedimento estético. E se você ter uma intercorrência, de eu estar aqui do seu lado te auxiliando o tempo inteiro. Então, é isso que as pessoas têm que notar, né? É agregar valor, não é sobre preço. Eu também não quero paciente que olhe só preço. Graças a Deus, não, meus... Não tem como. Não tem como. Bacana. Gente, o papo tá bem legal, mas agora chegou o momento do nosso quadro Prints da Vida Real. Aquele quadro que você já sabe, né? O nosso convidado, a nossa convidada manda o print que ela recebe, mensagem, né? Um print da mensagem que ela recebe no dia a dia, seja um print positivo, um print de perrengue, enfim. A Ju compartilhou um print aqui com a gente. Vou pedir para ela ler para vocês e compartilhar sobre esse print aqui, Ju, que você mandou para nós. Então, vamos lá. Essa é uma das mensagens, assim, que mexeu muito comigo. Eu recebo várias mensagens. Mas essa ela fala assim: Doutora Juliane, passando para agradecer o carinho e cuidado comigo desde a primeira consulta. Depois de 1 mês de tratamento, me sinto renovada. Desde o início, a doutora demonstrou um cuidado e uma atenção que me fizeram sentir acolhida e segura. Cada consulta era uma oportunidade para aprender mais sobre a minha saúde e bem-estar. Os resultados são notáveis, minha energia voltou e agora enfrento cada dia com um novo ânimo. A queda de cabelo, a unha fraca, a insônia estão no passado. Além dos benefícios físicos, percebo uma melhora significativa no meu estado emocional. Sou imensamente grata pelo profissionalismo e dedicação. Agradeço de coração por todo o carinho e cuidado de sempre. Que Deus continue te abençoando. Então, nossa, que bonito. É muito bonito, né? E aqui mostra exatamente aquilo de propósito. Vai além da estética o resultado. Então, quando a pessoa fala pra mim assim, Ju, eu tô bem emocionalmente, eu gosto de vir aqui, eu tô me sentindo bem, eu tô dormindo bem, eu tô, assim, com mais energia. Então, quando eu escuto isso, ali eu tenho certeza que eu cumpri o que eu vim pra cumprir, que é servir e ter o propósito de promover saúde pras pessoas. Poxa, Ju, que demais. E tem mensagem que a gente recebe que a gente não pode nem responder, né? Não sei se acontece com vocês. Ah, sim. Mensagem que tira um pouco a gente do sério, algumas pessoas. Eu recebo algumas, né? Pelo meu tipo de ramo de atividade. Então tem mensagem que é gostosa, tem mensagem que faz a gente dar risada, tem mensagem que faz a gente se emocionar e tem aquela mensagem que deixa a gente um pouco bravo também. Mas que bom, eu gostei dessa mensagem que você compartilhou. Eu queria aproveitar esse momento agora para falar sobre o nosso patrocinador.
a Spaces Redução Tributária. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S's. spaces.com.br. Pessoal, aproveitando também para falar para vocês do nosso outro patrocinador da Spaces Studios. Não dá só uma olhada nesse cenário, que coisa linda. Se você tem um canal, se você quer gravar podcast, se você quer gravar qualquer tipo de vídeo, seja até um vídeo para sua empresa, um comercial, entre em contato com o pessoal. Eu vou deixar o contato aqui na tela. Então a gente tem um patrocinador chamado Spaces Studios. E voltando aqui com a Ju, posso chamar de Ju, né? Pode, deve. Ju, vamos lá. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Se o seu consultório fosse um filme, fosse um personagem, um desenho animado, ou fosse o título de um filme, qual seria e por quê? Essa pergunta, eu falo que essa pergunta dedica aos millennials, todo mundo. Ano 90 e 80. Que legal. Todo mundo, acho que, né, minha idade, até 35 anos, já assistiu Legalmente Loira. Sim. Aquele filme épico, né? E tem a personagem principal, a Ellen Wood. Então, acho que se meu consultório fosse uma personagem, seria a Ellen Wood de Legalmente Loira. Eu vou te explicar por quê. Uhum. Porque nesse filme, ele mostra que você pode quando você quer. Então, você pode sim chegar onde você quer chegar. Se você quer entrar numa universidade, se você quer construir uma empresa, se você quer ser uma mulher que ela é de família, mas ela também é empreendedora, mas ela também estuda, você pode fazer. A mulher tem capacidade de fazer. Então, acho que meu consultório é exatamente isso, porque é a essência desse filme. É um filme bonitinho, que tudo dá certo. E é assim que a gente tem que ver a vida. Que vai dar certo, que a gente quer, a gente pode. Que bacana, Ju. Eu lembro que nesse filme, realmente, ela enfrenta muitas adversidades, pessoas rindo dela, falando que ela não ia conseguir, né? Não ia conseguir, queria entrar em Harvard, né? E entrou em Harvard. Então, assim, quando eu vi a pergunta, eu falei, nossa, seria esse filme aqui, que todo mundo assistiu. Bacana, muito show. Isso. E agora ela vai ser pega de surpresa aqui, porque a gente tem um quadro, né, que vocês já sabem, nosso quadro que chama Na Lata, onde eu faço uma pergunta para Ju, e ela só pode responder sim ou não. Não pode falar outra coisa. Talvez, ou querer argumentar. Não. Ou é sim ou é não. Combinado, Ju? Combinado. Então tem 10 perguntinhas aqui. Vamos ver. Preparada? Preparada. Então vamos lá, Ju. A primeira pergunta. Já atendeu um paciente sabendo que ele não ia seguir nada do que você orientou? Sim. Já quis dizer, não é isso que você precisa, mas o cliente insistiu e você respirou fundo? Sim. Já pegou um caso que parecia simples, mas depois virou um problemão? Sim. Já saiu de um atendimento pensando, eu fiz tudo certo, mas ele não vai reconhecer? Sim.
Já teve paciente que você atendeu uma vez e torceu para não voltar? Sim. Já sentiu que o paciente queria um resultado, tipo, imediato, ignorando totalmente o processo? Sim. É tudo sim, gente. Sim. Já teve que ser mais psicóloga do que profissional técnica num atendimento? Sim. Já perdeu dinheiro por tentar ser compreensiva demais? Sim. Já pensou que alguns atendimentos custam mais energia do que dinheiro? Sim. E já percebeu que nem todo cliente merece continuar sendo cliente? Sim. Legal, muito bom. Agora, diante dessas 10 questões que eu vou até virar para você, eu quero que você, com calma, eleja 2 para você comentar alguma coisa Deixa eu que ver. você acha interessante, Chaga. Olha, essa... Já pensou que alguns atendimentos custam mais energia do que dinheiro? Sim. E não vale a pena. Então, eu gosto de deitar a cabeça no travesseiro à noite. E eu não sou aquela pessoa que se eu vejo que aquilo vai me trazer dinheiro, mas vai roubar a minha energia e a minha cabeça tranquila, sabe? Vai roubar o meu sono tranquilo, eu não quero. Eu abro mão, Marcelo, totalmente assim. Então, essa é uma questão que pega, e deixa eu ver aqui mais a outra. Do psicólogo, cadê? Já teve que ser mais psicóloga do que profissional técnica no atendimento? Quase em todos os atendimentos. Porque como eu crio, assim, amizade... Você fica conversando. Eu fico conversando. E olha pra você ver, vou te dar um exemplo simples, que aconteceu comigo semana passada, inclusive. A paciente, ela chegou para fazer toxina botulínica, botox, eu deixo 1 hora sempre. Porque eu gosto de explicar, eu gosto de colocar uma pomadinha anestésica, sempre tem uma musiquinha de fundo ali, e a gente vai conversando para ela ficar mais calma também. Eu atendo muita gente que é a primeira vez, nunca fez, não sabe como é. E essa paciente já é minha paciente há anos. E ela não sente nada, ela tem um limiar de dor altíssimo. Então ela chegou, sentou na maca e ela falou para mim assim: se quiser aplicar, Ju, pode aplicar. Não precisa, já aplica já, não precisa fazer nada. Eu falei pra ela: você tá com pressa? Ela falou: não. Eu falei: você tem algum compromisso agora? Ela falou: não. Eu falei: então por que essa pressa toda? Ela: não, porque eu não quero te atrapalhar. Eu falei: não, você não me atrapalha. Eu separo 1 hora pra você, eu tô aqui pra você por 1 hora. Se você quiser ir embora mais cedo porque você tem compromisso, tudo bem. Mas se você não tiver, conversa comigo. Fica aqui. Então aí a gente começou a conversar e ela fala: ai, por isso que eu gosto de vir aqui, sempre tem alguma coisa, né? Tanto eu conto pra elas também, porque eu também desabafo com elas e elas desabafam comigo, é uma troca. Então eu faço isso com todos os atendimentos, quase. Homem que é mais prático, né? Vai, atende, vai embora. Mas mulher não. Mulher a gente cria essa conexão, eu acho importante. Com certeza, muito importante. Isso. Eu tenho aqui algumas interações do Instagram. Tem algumas perguntinhas aqui, tô olhando para elas. Deixa eu pensar em uma aqui para te passar. Tá. Vou passar da Bianca. Bianca pergunta assim: qual foi a maior dificuldade quando você começou a atender por conta própria? A maior dificuldade quando eu comecei a atender por conta... Ah, já sei. Idade. Olha, por quê? Vou explicar. Uma vez um senhorzinho chegou no meu consultório e falou assim: mas você já terminou o ensino médio? Você tá fazendo essas coisas? Aí eu olhei pra cara dele assim, falei pra ele: ensino médio? Ele: mas você terminou a escola? Você parece tão novinha. Eu falei: mas quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ele: uns 16. Aí eu falei: eita, né, 16 é demais, né? Eu falei: mas se eu tivesse 16 anos e não fosse formado, o senhor deixaria eu colocar uma agulha no rosto do senhor ou no rosto da sua esposa? Aí ele parou, olhou assim, falou: não. Eu falei assim: então. Eu falei: não tenho 16, sou formada e tudo mais. Então, assim, acho que a maior dificuldade no início foi mostrar para as pessoas que eu sabia o que eu estava fazendo. Então, a pessoa, ela coloca muito: é nova, não sabe o que está fazendo não, é novinha, começou agora. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim, mostrar para as pessoas. E eu estudava muito, Marcelo, porque eu precisava mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo.
Então foi o maior Isso. desafio. Eu acho que acontece com muita gente isso. Você sofria nesse tipo de preconceito de só achar que você era nova. Era nova e não tinha conhecimento suficiente por ser nova. Então essa é a questão, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Rafaela. Você já atendeu alguém que queria resultado rápido sem respeitar o processo, né, que você passou? E como você lida com isso? Ah, já atendi vários, atendo até hoje. Eu sempre tive dificuldade de falar não. Hoje eu falo não. Hoje você fala. Eu falo. Então, assim, quando eu percebo que o paciente quer algo que não dá, eu já alinho expectativa ali. Então, eu aconselho quem tá começando já alinhar a expectativa também. Não ficar naquela, não, eu quero vender, eu vou prometer isso pra pessoa. Não adianta. Então, é alinhar a expectativa mesmo. Legal. Ju, já teve algum perrengue que você passou, tirando a pandemia, né? Que hoje, quando você lembra, ainda te dá uma arrepiada, assim? Tem. Me arrepia e me alivia. Vou contar pra vocês uma história. Tem, assim, 5 minutos? Tenho, à vontade. Então tá, vou contar pra vocês. Eu tenho uma paciente que ela tá comigo há muitos anos. Eu atendo ela é maravilhosa, uma psicóloga e tal. E nós colocamos um fio nela, o famoso fio de sustentação. Não era a primeira vez que ela tinha posto, ela adorava. E aí nós colocamos nela esse fio de sustentação. 4 meses depois, ela me ligou, me mandou uma mensagem, falou assim, Ju, eu tô sentindo uma dor onde você colocou o meu fio insuportável. E essa mulher, ela tem um limiar de dor altíssimo. Então, quando ela fala, eu tô com dor, é porque ela tá com dor mesmo. E eu falei, ué, mas faz 4 meses que eu coloquei esse fio. Ela falou assim, Ju, meu rosto tá inchado em um dos lados. Aí eu falei, me manda uma foto. E ela mandou uma foto, realmente, assim, a bochecha inchada, mas não tinha nada vermelho, nada duro, pela foto, assim, que eu olhava. E aí eu falei pra ela assim, você consegue vir aqui hoje pra eu te ver? Eu vou terminar os atendimentos umas 6 horas da tarde, eu te espero, você vem? Ela falou, vou sim. Tá bom, Marcelo, passou. Quando foi meio-dia, ela me mandou mensagem, Ju, eu tô indo pro hospital, eu não tô aguentando de dor, tô indo pro hospital. Aí aquilo já mexeu comigo. Eu falei, opa, peraí, o que tá acontecendo? Na hora, eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? Porque a gente tem essa mania, né? Eu falei, nossa. Aí eu liguei pra ela, porque eu queria saber aonde ela iria, que hospital ela iria, porque eu iria atrás dela, precisava saber o que estava acontecendo. Ela não me atendia. Aí eu comecei a ligar, ela não me atendia. Eu comecei a mandar mensagem, ela não me respondia. Aí eu fiquei nervosa. Eu falei, gente do céu, e agora? O que eu faço? E eu tinha os meus atendimentos para atender. Então, eu atendia as pessoas ali tensa, porque eu tava preocupada. Deixava o celular do lado, olhava toda hora ali. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu fiz? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E ela não me respondia. Quando foi 4 horas da tarde, ela me ligou. Eu deixei tudo que eu tava fazendo, atendi. Ela me ligou e falou assim, ô Ju, eu tô aqui no hospital, eu acabei de tomar morfina, porque a minha dor era tão grande que nem morfina tava dando conta, eu tomei uma dose alta. Aí, Marcelo, aquilo ali acabou comigo. Eu falei, nossa, gente, e agora? Tá bom, eu falei pra ela assim, mas você consegue vir aqui, mesmo assim, pra eu te ver? Ela falou, consigo, mas eu não consigo ir 6 horas, eu consigo ir umas 7, pode ser? Eu falei, sim, pode, eu tô aqui te esperando. Terminei o atendimento 6 horas, deu 7 horas, nada dela. Deu 8 horas, nada dela. Deu 9 horas, ela chegou. E eu lá, desde as 6 esperando. Nesse tempo, desde as 6, eu repassei na minha cabeça milhões de vezes o procedimento dela para eu tentar entender aonde eu tinha errado. Porque nessa hora eu já tinha me convencido que eu estava errada. E eu falei, gente, é um fio, eu vou ter que tirar o fio dessa mulher. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, mas vou ter que tirar. Marcela, eu montei uma mesa com equipamento esterilizado, tudo que você imaginar. Eu falei, vou ter que dar um jeito de tirar esse fio. Tá. 9 horas da noite ela chegou lá no meu consultório. E ela chegou, eu olhei pra ela, ela não tava com dor porque ela tava medicada de morfina e ela chegou com uma sacola de medicamento. Ela colocou em cima da minha mesa, colocou receitas e um encaminhamento médico. E ela falou assim, Ju, eu fui pro hospital, eu falei pro médico que eu tinha posto fio, que eu tava com muita dor de um lado só, e ele falou pra mim que o meu rosto iria apodrecer, né, que é a necrose. Ele virou e falou assim, o seu rosto vai necrosar. Bem feito pra você.
Porque não é pra você fazer esse tipo de procedimento com um profissional que não é médico, tem que fazer só com o médico. Então, eu vou falar o que pra você? E aí ele deu aquela carcada nela, deu um encaminhamento pra ela ir num cirurgião plástico, porque ele falou assim, você vai ter que fazer uma cicatriz aqui no seu rosto pra tirar esse fio, e deu um monte de remédio pra ela. E ela chegou lá, medicada, com encaminhamento para cirurgião plástico. Ele queria chamar a polícia para ela poder fazer um boletim de ocorrência. Foi uma coisa de louca, assim, ela me contando. Você imagina? Minha cara é assim, ó. Assustada, assim. Até hoje eu fico. Tá bom. Aí ela sentou. Eu olhei pro rosto dela e falei assim, não é o fio isso. Ela falou assim, Ju, por que você acha que não é o fio? Falei, porque o fio, ele foi posto na sua pele. Se fosse o fio, era para o seu rosto estar mais inchado, vermelho, porque cria um processo inflamatório, e ele tenta, assim, o corpo tenta expulsar aquilo. Então, começa a sair pus. Aí eu fiz assim, o médico relou em você, ele pegou no seu rosto? Ela falou, não, ele só falou isso e me deu o encaminhamento. Eu falei, então senta aqui que a gente vai resolver isso agora. Não, eu assim, ai, Senhor, desce aqui agora. Porque, pelo amor de Deus, que eu vou fazer? Tá. Aí ela sentou na maca, eu peguei a luz do celular, falei pra ela assim, coloca aqui a luz do celular, segura. E aí na hora, eu acho que é Deus mesmo, sabe? Porque na hora veio assim na minha cabeça, olha o dente. Eu só veio assim, ó, olha o dente. Aí eu falei pra ela, abre a boca. Ela abriu a boca, eu peguei com a luva aqui na pele, né, onde tava o fio, comecei a apertar. Falei, tá doendo? Ela falou, não. Aí ela falou, Ju, mas eu tô medicada. Eu falei, não, mas mesmo assim, você tá sentindo alguma dor? Eu tô apertando aonde o fio tá. Ela falou assim, não. Eu falei, não é o fio. Eu falei, abre a sua boca. Aí eu dei uma de dentista, né? Abre sua boca, coloca aqui a luz. E aí, Marcelo, eu comecei a apertar toda a raiz dentária dela. Quando eu cheguei no primeiro pré-molar dela, do lado que tava a dor, ela gritou. E aí eu abri, puxei assim, no que eu puxei tava preto, o primeiro pré-molar dela. Ela tinha realmente uma necrose, mas era no dente, não era no fio. E ali eu tive um alívio tão grande, eu falei pra ela assim, é o seu dente, isso aqui é canal. Eu falei pra ela, é canal que você tem que fazer. Ela olhou pra mim assim, assustada, ela, meu dente? Eu falei, vamos apertar de novo. Apertei o dente dela de novo, ela gritou. Aí ela, Ju, não é o fio. Eu falei, não é o fio? Você não tá com o rosto apodrecendo, não tem necrose no seu rosto, você não vai ficar com uma cicatriz. Pega esse encaminhamento e rasga, porque você não precisa ir fazer cirurgia pra arrancar o fio, porque não é o fio. Se o médico tivesse pelo menos tocado em você, ele ia saber disso. Aí eu saí do consultório com ela 10 horas da noite, ela com dor no dente, porque daí a morfina tava começando a passar. Liguei pro meu marido, falei assim, ó, no banheiro tem uma caixinha assim, assim, assado, com um remédio assim, assim, assado, que é sublingual. Eu tô saindo daqui agora, 10 horas, ele me ligando loucamente, né, porque cadê você 10 horas da noite? Eu falei, eu tô indo aí. Ela veio de Uber, peguei ela, coloquei ela no meu carro, fui com ela até a minha casa, peguei remédio pra ela, falei, você vai tomar isso aqui, amanhã você vai procurar um dentista. Aí no outro dia ela procurou um dentista e realmente ela precisou extrair o dente, era o dente. Aí, essa história mexe comigo porque, Marcelo, duas coisas. Você imagina só se essa mulher não confiasse no meu trabalho, por isso que a importância é a confiança e você mostrar para o paciente, demonstrar segurança e ensinar para ele o que está acontecendo. Ele poderia chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência que não ia dar em nada. Eu poderia ir lá e processar ele de novo, né? Porque não faz sentido. Essa mulher poderia procurar um cirurgião plástico que iria abrir o rosto dela. E era um dente. Era um simples um dente. Então, foi o maior perrengue que eu passei, assim, de tudo, porque tudo na estética eu controlo muito bem, assim. Eu falo para os pacientes, tudo que vai acontecer com você, eu sei. Tá tudo dentro do meu controle. Se sair do meu controle, eu sei o que eu tenho que fazer para voltar pro controle. E aquilo era uma situação que estava totalmente fora do meu controle, porque nunca tinha acontecido comigo. E aí, moral da história, né? A gente precisa pegar no paciente, a gente precisa ouvir, a gente precisa palpar, a gente precisa ver. Ainda mais quando é a área da saúde, né? E a gente precisa mostrar pro paciente, para ele sentir segurança. E aí foi dente. Ela voltou no hospital, falou pro médico, olha, não tinha nada disso que você falou. Aí ele ficou sem graça, óbvio, né? Não sei quem que é, também nem quis saber.
Mas no final das contas foi um perrengue assim, que me ensinou muita coisa, deu tudo Que certo. legal, Ju. Nossa, Foi. que susto, hein? Foi. E, Falei, pronto. e o ferrou, grande né? problema que a gente tem é que tem muitos profissionais, muitos que fazem isso, né? Tipo, não faz o diagnóstico correto, gera um terror por achismo. Terrorismo emocional. Exatamente. É. E as pessoas acabam sofrendo, né? Porque, imagina, você pensa que é uma coisa maior e não é um problema mais simples. É um problema mais simples, muito mais simples. Não deixava de ser um problema, né? Mas não precisava de tudo isso. Então foi assim, acho que o dia mais tenso de todos os meus atendimentos foi isso. Achar que eu tinha feito uma necrose numa pessoa. Ju, se você pudesse voltar no tempo e falar com a Ju lá no comecinho da faculdade ou no comecinho da carreira, tem algum conselho que você daria para a Ju no começo? Eu acho que o único conselho que eu daria seria para ela confiar um pouco mais nela mesma. Porque eu não faria nada diferente do que eu fiz. Uhum. Mas eu acho que se eu tivesse essa confiança, que eu fui buscar isso depois, né, num autoconhecimento, poderia ser mais fácil algumas coisas que eu passei. Só isso. Você fala para ela confiar mais. Sim, nela mesma. Certinho. E outra pergunta aqui da Ana. Doutora Ju, no começo, você sentiu medo de não dar certo sozinha? Ou a vontade de tentar falava mais alto? Senti medo, mas a vontade de tentar falava muito mais alto. Porque eu pensava assim, Marcelo, eu não quero trabalhar para ninguém. Eu não quero voltar a trabalhar 12 horas para uma pessoa e no final do mês não ter um reconhecimento. Então eu falava sempre mais alto, mas eu tinha medo sim. O seu consultório hoje, para quem está assistindo, ele fica aqui em Limeira, né? Perto de Campinas. Fica em Limeira, num bairro chamado Vila Pisa. Uhum. Fica lá. E qual que é o seu Instagram? É @Juliane Mendanha, que é o sobrenome. E tem agenda disponível ainda? Só pra março, gente. Ó, tá vendo? Que chique, gente. Gente, mas assim, é muito bom pra mim, sabe, que começou do nada, atendendo uma pessoa na semana, olhar uma agenda fechada, ter uma previsibilidade, sabe? Pra mim é muito bom. Poxa, que legal. O papo tá muito gostoso, mas a gente tá chegando agora no nosso finalzinho. A gente tem gente aqui no bastidor assistindo. Tá gostoso, não tá? Legal o papo, gente. Espero que você esteja gostando também. Ju, eu queria pedir para você, antes da gente encerrar, para você deixar uma mensagem para quem nos assiste, olhando ali para aquela câmera. Pode ser uma mensagem para uma pessoa que está começando um negócio, ou o que você sentir no seu coração. Eu vou falar de um versículo bíblico que eu gosto muito. Eu sou cheia dessas, viu, Marcelo? Tá certo. Que é João 16:33. E ele fala assim: neste mundo haverá muitas aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E o que eu tiro para mim e que eu gostaria que você tirasse para você também? Jesus Cristo deu a vida dele para que a gente tivesse a nossa. Ele deu a vida dele para salvar a nossa vida. Não é justo que você gaste essa vida se não for para você realizar os seus sonhos. Isso não é justo. Então, quem disse que não haverá aflições? Haverá. Contudo, tenha ânimo. Ele já venceu o mundo por você. Então agora você precisa vencer o seu medo. É o medo, o seu próprio medo. E porque você já é vencedor, ele já venceu o mundo por você. Poxa, que show, hein, Ju? Que legal. Ju, eu queria agradecer de coração, porque eu sei que não é fácil deixar o seu negócio, vir até aqui para poder compartilhar esse papo bacana. Eu tenho certeza que esse papo vai alcançar muita gente, mas muita gente mesmo. Amém. Então, obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Fico muito feliz pelo convite. Muito feliz mesmo. Bacana. E você que assistiu até agora, espero que você tenha gostado desse papo, porque foi um papo, assim, bem legal. A Ju compartilhou a história dela. A história dela, vocês viram que foi uma história, assim, de persistência. Ela não escolheu, em determinado momento, meio que foi empurrada para o caminho, depois ela escolheu. Então, assim,
Gente, tem muita gente que se sente perdido no começo, é normal. Vocês viram que ela não tinha dinheiro para montar o negócio dela, aí pegou emprestado, deu um jeitinho, tinha um ralo aberto lá, né? Aí veio pandemia, ela que montou o negócio, veio a pandemia. Então, você que é empreendedor, tá começando, já se liga no seguinte, nem tudo vai vir a seu favor. Quer dizer, na verdade, quase nada vem a seu favor, né? Você tem que batalhar ali, firme e forte. E se esse papo fez sentido para você, eu vou pedir que você deixe um like nesse vídeo, né, doutora? Com certeza. Compartilha. Muitos likes, compartilha. Deixa um comentário, se alguma pergunta que você quer fazer para a doutora Ju, você pode deixar aqui embaixo a sua pergunta, depois eu vou encaminhar para ela, ela vai responder nos nossos comentários. Então, deixa seu like, compartilha, porque ficou bem legal. Pessoal, e se esse papo fez sentido para você, assista toda quinta-feira às 19 horas o nosso programa. Sempre um convidado novo, sempre uma história real, uma história divertida. Porque aqui você já sabe, né? Aqui a gente fala o que tem que ser falado mesmo. Sem firula e, claro, sempre sem gravata.